Olá, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos sistemas assim mais críticos dos britadores cônicos Metso HP, que é o conjunto de ajuste e travamento. Entender esse mecanismo, olha, não é só sobre manutenção não, é sobre garantir performance máxima e a vida útil do equipamento. Então, vamos direto ao ponto. Para a gente ter uma ideia, estamos falando de forças que são assim gigantescas. A britagem acontece sob uma pressão absurda e o sistema que controla o tamanho final do produto precisa ser super robusto e ao mesmo tempo de uma precisão incrível. É um ambiente de altíssimo risco, onde cada detalhezinho conta. Então, como é que se controla o produto final de um britador tão potente? Bom, a resposta está toda na mecânica do conjunto do anel de ajuste. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Basicamente, o ajuste é isso, mudar o espaço entre os revestimentos. A gente chama de CSS, né? O Closed Side Setting. Se o bojo sobe, essa folga aumenta, e o material sai mais grosso. Se o bojo desce, a folga diminui, e o produto fica mais fino. É esse controle que, no fim do dia, define a produção. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente. Dá uma olhada. O bojo ali, o número 3, ele sobe e desce girando dentro das roscas do anel de ajuste, que é a peça 6. É como se fosse um parafuso gigante, só que com uma precisão absurda. É justamente essa rotação que permite fazer aqueles microajustes na abertura do britador. E agora, o que é impressionante mesmo é o nível de precisão que a gente está falando. Olha só essa tabela. No HP 400, por exemplo, cada dente que o mecanismo gira move o bojo só 0,29 milímetros na vertical. Isso muda a abertura em 0,20 milímetros. É uma precisão micrométrica. E é isso que é essencial para atender às especificações exatas do produto. Ok, depois de conseguir esse ajuste perfeito, a gente precisa ter certeza de que ele vai ficar ali, paradinho, mesmo com toda aquela força da britagem. É aí que entra o sistema de travamento, o verdadeiro guardião da configuração. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com toda aquela vibração, toda aquela força, o que impede o bojo de simplesmente girar e perder o ajuste todo? A resposta está num segundo sistema muito engenhoso. Olha só neste diagrama, o anel de travamento, o item 2, ele desce e se encaixa em cima do anel de ajuste, que é o item 5. Ele tem um jogo de roscas próprio que engata ali e cria uma força de fixação que impede qualquer giro do bojo que a gente não queira. É uma trava mecânica e hidráulica que é, nossa, muito eficaz. É importante saber que existem umas diferenças entre os modelos, tá? Nos HP100 e HPX, por segurança, a pressão de travamento tem que estar zerada quando o bojo é removido. Já nos modelos maiores, do HP200 até o HP500, o sistema trabalha com pressão hidráulica contínua. O princípio é o mesmo, mas a operação é um pouquinho diferente. E esse ponto do HP100 é tão, mas tão importante que merece um destaque especial. Ignorar esse aviso não só é perigoso, como pode causar um dano sério no equipamento. É uma daquelas instruções que simplesmente não dá para ignorar na hora da manutenção. Bom, agora que a gente já viu como o sistema deveria funcionar, vamos falar sobre o que acontece quando ele não funciona. Vamos analisar os modos de falha mais comuns, que na verdade são sintomas de problemas maiores. A falha mais grave de todas é o tal do salto do anel. Sabe o que é? É quando o anel de ajuste fica se movendo o tempo todo sob carga. E a Metso é bem clara quanto a isso. Se deixar o anel saltar, a garantia já era. É um sinal claro de sobrecarga ou problema de alimentação. E as consequências? Nossa, vão muito além da garantia. O salto do anel cria um efeito dominó, a vida útil dos componentes cai, a produção fica toda irregular, os revestimentos se desgastam antes da hora, o consumo de energia sobe e, claro, os custos de manutenção vão lá para cima. É um problemão que afeta a operação inteira. Outro problema bem comum, o bojo trava. Na hora de fazer um ajuste, ele simplesmente não gira. E aí, o controle do processo vai por água abaixo e a produção pode até parar. É uma baita dor de cabeça. Então, qual que é a causa principal desse travamento? Muitas vezes é desalinhamento. O manual até grita isso pra gente com letras maiúsculas. O posicionamento do anel de trava tem que ser preciso. Se ele não estiver perfeitamente alinhado, as roscas não batem e aí girar o bojo fica difícil, ou até impossível. Certo, já falamos dos problemas, agora o mais importante, as soluções. A chave para ter confiabilidade a longo prazo é mudar a mentalidade, sair da reação e ir para a prevenção. E a prevenção pode ser bem mais simples do que parece, viu? Essa rotina aqui é básica.
De tempos em tempos, alivia a pressão do bojo, gira ele umas 2 voltas completas para limpar as roscas e aplica a graxa certa. Uma rotina simples assim já evita que as roscas travem por acúmulo de poeira e falta de movimento. Mas e se a prevenção não rolou e o bojo já travou? Calma, não precisa se desesperar, existe um plano de ação para isso também. A abordagem vai em etapas, começando pelo mais leve. Primeiro, tenta jogar um anticongelante nas roscas. Não deu? A vibração de passar madeira ou aço doce pelo britador pode soltar. Em último caso mesmo, a aplicação controlada de calor no anel, às vezes junto com o resfriamento do bojo, pode criar a dilatação que precisa para ele se soltar. Vamos agora amarrar tudo isso. Para maximizar a vida útil e o desempenho do britador HP, tudo se resume a adotar algumas práticas essenciais e, claro, ser consistente com elas. Então, um resumo rápido de tudo que a gente viu. O segredo é movimentar o bojo de vez em quando, lubrificação em dia, tolerância zero com o salto do anel e, mais importante que tudo, precisão na hora de montar. Esses 4 pontos são a base para um conjunto de ajuste confiável e que vai durar muito. E para a gente fechar, fica a reflexão. A rotina de manutenção que está sendo feita, ela está na prevenção ou está só na reação? É bom pensar nisso. A manutenção mais eficaz, no fim das contas, não é aquela que conserta o problema mais rápido, mas sim aquela que impede que ele aconteça. É essa virada de chave, essa mentalidade, que vai definir a confiabilidade e a produtividade de verdade. Obrigado por acompanhar a gente.